Como recuperar os pontos da CNH? Você já ouviu falar sobre a possibilidade de recuperar pontos da CNH? Será que isso é possível? De antemão eu já digo, não é exatamente isso. Isso porque o motorista não recupera pontos. Quando ele comete uma infração, os pontos são adicionados ao seu prontuário, e ele tem um limite para atingir. Se atingir o limite de pontos, sua CNH entra em um processo de suspensão. O que o condutor pode e deve fazer é evitar que os pontos sejam adicionados à sua habilitação, e isso acontece por meio de um bom recurso de multa. Se estiver precisando de ajuda, entre em contato por meio do primeiro link disponível neste vídeo. Assim que o motorista comete uma infração, as penalidades, valor da multa e pontuação não podem ser imediatamente aplicadas. Antes disso, ele tem direito à defesa, seja qual for a infração cometida, ou até mesmo de um processo de suspensão. As penalidades somente poderão ser aplicadas ao condutor diante dos seguintes casos: depois que o recurso for julgado em caso de indeferimento em todas as 3 chances de defesa, se o condutor não interpor recurso dentro do prazo legal, se o condutor optar pelo pagamento da multa sem interpor recurso. Portanto, ainda que se cometa uma infração, os pontos referentes a ela não serão adicionados à CNH imediatamente. O motorista terá um prazo de pelo menos 30 dias para interpor recurso na defesa prévia. Dependendo do resultado do julgamento, ainda haverá mais 2 chances de se defender, com o recurso em primeira e segunda instância. Muitas vezes, o resultado de uma defesa pode se estender por meses e até anos. Por isso, mesmo que a infração seja cometida há considerável tempo, enquanto o recurso estiver correndo, nada poderá acontecer ao motorista do ponto de vista legislativo. Dessa forma, enquanto o órgão responsável não emitir um parecer referente ao resultado do julgamento, os pontos não poderão ser contabilizados, e o motorista poderá seguir trafegando normalmente. A partir da data em que os pontos são adicionados à CNH do motorista, eles permanecem em seu prontuário por um período de 12 meses. Nesse caso, se o condutor cometeu uma infração grave e teve 5 pontos adicionados à sua habilitação no dia 30 de março de 2024, por exemplo, esses 5 pontos perderão a validade somente no dia 30 de março de 2025. Dessa forma, o condutor precisa ter atenção com os 12 meses que seguem após o cometimento de uma infração. Nesse período, ele não poderá correr o risco de atingir o limite de pontos para não entrar em um processo de suspensão. Portanto, ter cuidado com o cometimento de infrações é fundamental, especificamente com as gravíssimas, que acabam diminuindo o limite de pontos. Vale lembrar que o número de pontos varia conforme a natureza da infração cometida. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. O limite de pontos de 20 passou para 40 com a nova Lei de Trânsito, desde abril de 2021. Porém, esses 40 pontos poderão diminuir conforme o número de infrações gravíssimas cometidas pelo condutor dentro do período de 12 meses. Essa relação ficou estabelecida da seguinte forma: limite de 40 pontos, caso o condutor não cometa nenhuma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 30 pontos, caso o condutor cometa uma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 20 pontos, caso o condutor cometa 2 ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Dessa forma, desfrutar dos 40 pontos irá depender primordialmente da conduta do motorista, uma vez que as infrações gravíssimas são as mais perigosas descritas pelo CTB. A exceção a essa regra foi destinada aos motoristas profissionais que apresentam um IR, exerce atividade remunerada, em sua habilitação. Para eles, o limite sempre será de 40 pontos no período de 12 meses, independente da natureza das infrações cometidas. Quando atinge o seu limite de pontos, seja 20, 30 ou 40, a CNH do condutor entra em um processo de suspensão. Mas isso também não acontece de forma automática. Antes de a habilitação ser declarada, de fato, suspensa, o condutor tem a oportunidade de se defender, recorrendo em 3 esferas administrativas: defesa prévia, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. Mas caso não alcance sucesso nessas etapas, ainda será possível partir para um recurso na esfera judicial. Ter o controle dos pontos na carteira é fundamental para não correr o risco de exceder o limite e entrar em um processo de suspensão. Para isso, basta acessar o site do Detran do estado em que a CNH foi registrada e consultar a situação da habilitação, inclusive se há multas pendentes para pagar ou para interpor recurso. Outra forma prática de consultar os pontos é por meio do aplicativo Carteira de Trânsito Digital, CDT, que
que pode ser baixado gratuitamente pelos condutores. Ter atenção à CNH, conferindo se há multas em aberto com tempo hábil para recorrer, é uma das principais formas de evitar a perda do direito de dirigir.